Estamos vivendo oficialmente já sob tutela militar. E eu vou dizer o que inaugura oficialmente esse estado de tutela. Bom, foi publicado hoje uma entrevista do general Luiz Eduardo Ramos, que é general da Ativa e ministro do governo Bolsonaro, fazendo várias ameaças. Essa entrevista foi publicada no site da revista Veja, que está disponível para todos, e nessa entrevista nós temos ali inúmeras ameaças à democracia, ameaça de golpe. Mas eu vou destacar, então, portanto, dois aspectos dessa entrevista. Uma delas é quando o general Ramos afirma que as Forças Armadas, elas não pensam e não estão dispostas a dar golpe militar. Mas, desde que, nas palavras dele, o outro lado não estique a corda. Muito bem. Que lado é esse? Esse é o outro lado que ele nomeia e o que significa esticar a corda. Bom, o outro lado, embora ele não nomeie, pode ser o Supremo, pode ser o Congresso, pode ser os partidos de oposição, pode ser os meios de comunicação, podem ser a sociedade civil, podem ser todos, né, que não concordam ou que fazem críticas e reparos ao governo Bolsonaro. Né? Na verdade, ele opera aqui, né, com a ideia de que a política seria polarizaria amigo com inimigo. Isso propriamente poderia ser aplicável numa situação de guerra, mas jamais na política, ou pelo menos não na política democrática. Não é? E pior ainda, quando um general define que a outra parte, aquela que não concorda com ele e com seu governo, o governo do qual ele faz parte, é? Seriam os inimigos. E enquanto inimigos, todo mundo sabe, na guerra você não negocia com seu inimigo, você simplesmente o elimina. Então, nesse sentido, é bastante grave essa fala do general Ramos. Mas não foi só isso. Ele diz que esse outro lado não pode esticar a corda. O que ele está chamando ali de esticar a corda? Ele nomeou o que seria isso. Né? Por exemplo, não pode fazer comparações entre o Bolsonaro e líderes totalitários. Por exemplo, Hitler, como fez o ministro Celso Ramos. Né? Na verdade, pode. Né? Numa democracia você pode fazer os paralelos e justificar. Você está fazendo análise e alertas. Né? Isso, evidentemente, na democracia nós temos essa liberdade. Além disso, né, e talvez seja a mais grave, é quando ele diz que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não pode, em hipótese alguma, e isso não será aceitável, segundo ele, para as Forças Armadas, não seria aceitável, não é, que o TSE venha a caçar a chapa Bolsonaro e Mourão por irregularidades cometidas nas eleições de 2018. Ora, de fato, o TSE está se debruçando sobre esse tema, afinal de contas recebeu diversas denúncias e diversos pedidos para essa anulação. Né? E já se encontrou, pelo que já foi publicado, diversos indícios de que, de fato, se cometeu ali irregularidades e já teriam sido cometidos crimes contra a legislação e contra a Constituição. O que, portanto, pode ter privilegiado a eleição da chapa. Né? Então, o que ele está colocando a ameaça é de que esta regra que está prevista na Constituição não poderia, em hipótese alguma, ser aplicada. Não é? Bom, isso é inapropriado dizer, isso é inapropriado para qualquer pessoa dizer, mais ainda se é um membro das Forças Armadas e pior ainda se é um membro das Forças Armadas que ainda está na ativa, ou seja, ele ainda veste a farda militar. Né? Então essa fala dele demonstra o seu completo a sua completa falta de apego e adesão às regras democráticas e republicanas. Mas quem é esse general? Né? Esse general, na verdade, não é a primeira vez que faz esse tipo de ameaça e participa ostensivamente de manifestações não democráticas. Ele já participou mais de uma vez em manifestações ali em Brasília em que se pedia o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, não é? E pedia também a intervenção militar. Não é? Então ele participou dessas manifestações ao lado do presidente Bolsonaro, não é? Sendo um membro ativo das Forças Armadas. Não é? Isso convém lembrar que ontem, inclusive, um general norte-americano veio a público pedir desculpas por ele ter participado há 10 dias de uma passeata junto com o presidente Trump. Né? Exatamente, ele dizia que isso não é apropriado para as Forças Armadas.
E é bem exatamente o caso aqui, como os militares brasileiros que participam do governo têm feito. Né? Além disso, ele no último domingo, ele admite que ele se infiltrou na manifestação contrária ao governo para observar quem eram essas pessoas, quais eram as suas faixas, qual era a cor da roupa dessas pessoas. E aí ele faz um reparo que as pessoas não poderiam e não deveriam fazer oposição vestindo a roupa preta. Né? Então, quer dizer, é o cúmulo da orientação totalitária que tem na cabeça desse general. Né? Além disso, é justamente o general Ramos que faz a negociata com o Centrão para leiloar a administração pública federal. Cabe a ele receber os deputados lá no Palácio do Planalto, não é? E pedir que os indicados, né, que os deputados do Centrão indiquem quais são os cargos que ele teria interesse. Alguns desses deputados, inclusive, sob anonimato, disse que o general Ramos sequer fica ruborizado. Ele nem se envergonha desse papel de fazer esse leilão da administração pública. Né? Então, na verdade, isso é uma vergonha. Agora, o grave, aí, na verdade, são coisas, cada coisa uma mais grave que a outra, né? E o pior, além de tudo, para demonstrar essa nossa tutela militar, é que até agora, nesse momento, nenhum deputado, nenhum presidente nenhum deputado que lidera partidos políticos, ou mesmo o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ou ministros do STF, nenhum deles veio a público para criticar esta fala golpista, né, e ameaçadora do ministro Ramos. Né? Então, nesse sentido, vivemos... se nada foi feito, por exemplo, se não for criticado, se não for convocado a se explicar, né, e eventualmente a processá-lo, afinal de contas, ele está fazendo, sim, uma ameaça de golpe militar. Aí, sim, nós vivemos... a gente teríamos abdicado completamente da estabilidade democrática e da harmonia entre os poderes. O momento é, evidentemente, de grande risco.